A TV Serra apresenta Entrevista do Dia, o espaço diário do telejornalismo. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Amigos da TV Serra, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? Grande alegria, a gente se encontra a partir de agora aqui na minha, na tua, na nossa TV, na TV da comunidade de Farroupilha. Nossa gente se vê por aqui, nos canais 26 e 526 da NET Claro, para toda a região cobertura Farroupilha, no Facebook TV Serra Farroupilha. Vai lá, te inscreve, acompanha o nosso canal do Facebook, te inscreve também no nosso canal do YouTube, TV Serra Farroupilha. Ainda tem o nosso Instagram para você também acompanhar as informações rápidas. Também tem o nosso site www.tvserra.tv e ainda tem o aplicativo da TV Serra. Vai na tua loja de aplicativos do teu celular e baixa o aplicativo TV Serra Farroupilha, totalmente gratuito. Na palma da sua mão você vai ter a nossa programação 24 horas. E no site também tem os conteúdos do dia e tem a programação ao vivo 24 horas, totalmente gratuita para você nos acompanhar. A entrevista do dia tem o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103. E também da CSG Pedágio Eletrônico. Vem cá, qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema. Acesse www.csg.com.br e confira a forma que mais combinar com você. CSG e também o Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, os nossos apoiadores. Gente, nós vamos falar de um assunto hoje aqui na nossa entrevista do dia, voltado na área da saúde, totalmente na área da saúde, e a gente também quer colocar, e a gente vai aprender ao longo do programa também, de que não existe só o pior caminho, mas daqui a pouco tem outras alternativas antes de chegar naquele caminho que ninguém gosta, né? Quem de nós nunca teve problema na coluna? Aquela dor na coluna, aquele desconforto, você caminha um pouco travado, um pouco duro, conforme você caminha tem um problema. Eu sei porque eu enfrento isso também, tenho hérnia de disco, então a gente sabe como é difícil. E exatamente nesse sentido, hoje nós vamos conhecer mais sobre a clínica Doutor Hérnia, que acabou de chegar aqui em Farroupilha também, trazendo uma outra proposta, uma proposta de um tratamento, de procedimentos, de protocolos que evitam, na maioria dos casos, a intervenção cirúrgica. O teu médico pode te recomendar, não, teu caso é um caso de intervenção cirúrgica, poderá ser, mas a clínica Hérnia, Doutor Hérnia, ela pode te livrar da cirurgia, se o caso for hérnia de disco. E a gente vai entender um pouquinho mais do que é essa estrutura chamada coluna, né? Um pouco da saúde da coluna. E a gente recebe aqui nos estúdios os gestores da clínica aqui em Farroupilha. Ao meu lado está o Eduardo de Barba e também está conosco o Júnior Marçango. São nossos convidados para o bate-papo de hoje. Eduardo, quero te agradecer pela presença aqui, desejar também boas-vindas a Farroupilha com a clínica Doutor Hérnia. Olá, tudo bem? Olá, Leandro, tudo bem? É um prazer estar aqui compartilhando um pouco dessas informações com você e estar chegando em Farroupilha, né? A gente sempre viu essa cidade com
com muito, nossa vizinha de Caxias do Sul, nossa vizinha de Bento Gonçalves. Então chegar agora aqui é um grande ganho também para toda a população que a gente está trazendo para a saúde da coluna. Com certeza. Quero cumprimentar também o Júnior Marçango. Júnior também é gestor da clínica da doutora Hérnia. Olá, bem-vindo, tudo bem? Olá, Leandro. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, realmente, a doutora Hérnia chega à Farroupilha, né, trazendo aí mais uma opção de um tratamento específico e especializado para toda a população que sofre com hérnia de disco e dores ciáticas, né? Então, nós já estávamos em Caxias, em Bento, e trouxemos aí para a Farroupilha para as pessoas, então, receberem um tratamento realmente eficaz e que vai fazer toda a diferença na vida delas. Com certeza. A gente já vai conhecer um pouco mais do que é a Clínica Doutora Hérnia, e depois a gente vai ter a presença aqui nos estúdios também da Larissa Giacomelli, que é fisioterapeuta. Como a gente diz, a gente vai cair nas mãos dela, né? Aqui na clínica em Farroupilha. Mas eu gostaria de ouvir de vocês bem à vontade, um pode complementar o outro também. O que a gente entende pela saúde da coluna? Vamos falar um pouquinho dessa estrutura que é fundamental. A gente até usa no termo italiano as costas, né? Mas a nossa coluna, na verdade, a coluna é uma das estruturas mais importantes do corpo humano, né? Justamente, Leandro. A coluna, ela é algo muito importante. De todas as nossas fases da vida, ela deve ser olhada com muita atenção. E a gente olha para isso como realmente você falou, uma estrutura muito importante, porque ela dá sustentação aos órgãos, ao nosso corpo, à cabeça, as pernas, estão todas atreladas a essa estrutura que dá equilíbrio para o nosso corpo realmente. Então, se essa estrutura estiver afetada ou com algo que implique, né, dores ou desgastes, hérnias, né, essas questões, realmente a pessoa vai sofrer e vai ter uma limitação em todos os processos da vida dela, né? Então, realmente, a coluna é algo de extrema importância dentro da nossa estrutura como um corpo todo. Com certeza. Júnior. Exatamente. E ela dá sinais, né? Quando ela não está bem, o paciente começa a sentir alguns sintomas, que é muito comum em quem sofre com dores na coluna, quem sofre com hérnias de disco, né? Então, se você está sentindo alguma dor, algum formigamento nos braços, nas pernas, aquela famosa dor ciática, né? Isso não é normal, isso é uma compressão nervosa que está acontecendo ali na coluna, na maioria das vezes por conta da hérnia de disco. Então, é bom você ficar atento se você apresenta algum desses sinais, porque você precisa passar por uma avaliação para entender melhor o caso e então partir aí para um tratamento especializado como o que nós oferecemos. Certo, porque muitas pessoas têm problema, né? O chamado, as pessoas dizem, eu estou com o nervo ciático atacado. Isso. O meu nervo ciático está me incomodando. E aí você começa a ter dores na musculatura da perna, daqui a pouco é uma dor mais em cima, daqui a pouco é uma dor mais embaixo, enfim, formigamento da perna. Isso significa que as estruturas nervosas ali podem estar sendo pressionadas, é isso? Isso mesmo. A maioria não sabe, mas mais de 90% dos casos de hérnia de disco, a causa principal é a dor ciática, é o sintoma principal. Né? Então, o paciente apresenta tudo isso que você falou, o formigamento, a dor que começa aqui na lombar e desce até lá no pé, é a famosa ciática, né, causada pela compressão pela hérnia de disco. Sim. Então não é só o nervo que está inflamado, né? Ele não é só uma inflamação, é uma compressão importante que está acontecendo na coluna e que precisa ser descomprimido, né? Então o paciente ele não vai melhorar ficando em repouso ou tomando somente um anti-inflamatório, porque a lesão é muito maior. Pontual, mas depois volta, né? Depois retorna, com certeza. Algo importante também, Leandro, que é bacana a gente pontuar, é o seguinte, né? A gente já chegou na patologia, que é a hérnia de disco, é a dor ciática, mas é importante ver o estilo de vida da pessoa. Então, a gente sabe que, ultimamente, né, nos últimos anos, a gente está tendo uma vida mais sedentária, uma vida mais facilitada, mais confortável, né, com alguns luxos.
E uma vida mais estressante também. Que isso ajuda, também. né? Psicologicamente, o psicológico influencia muito nessas problemáticas. Então, tudo isso deve ser olhado. Por quê? A nossa coluna, ela precisa de movimento. Realmente, a pessoa que se exercita, tem um hobby, gosta de caminhar, ela tem mais saúde da coluna, vamos dizer, que uma pessoa que não se exercita tanto ou que não tem uma atividade, fica mais tempo parada. Então, isso é importante a gente olhar porque a grande maioria dos pacientes que chegam para nós são pacientes dessa linha de trabalho, de pacientes que viajam muito, então que fazem viagens longas ou que então trabalham muito tempo sentado. Então, não é mais aquela questão que antes a gente enxergava, que era assim, quem vai ter problema de coluna é a pessoa que está trabalhando lá na agricultura, está erguendo um peso irregular. Talvez sim, mas não também, só, né? né? Mas hoje em dia a gente já vê esse perfil dentro da zona urbana realmente. Então é o adolescente, a gente está atendendo muito paciente adolescente com muito problema de cervical, porque está nesse comodismo, né? Isso, aquela dor no pescoço, celular. Então já é a má postura, é o sofá que às vezes a pessoa não fica bem sentada, fica largada ali. No escritório às vezes está naquela tensão de trabalhar muito e aí não para um pouco para se levantar da cadeira, esticar um pouco as pernas, a coluna, os braços. Então isso parece uma coisa batida, uma coisa rotineira que tem que se fazer, mas ela faz toda a diferença para a saúde da coluna. Então até mesmo o agricultor que está lá, ele precisa aprender, às vezes, a erguer aquele peso irregular. Ele não foi ensinado. Da forma correta, Da forma né? correta. Sim. Ele usa a coluna para fazer isso. Quando muitas vezes ele pode utilizar as pernas, que tem muita força, muita musculatura, para erguer um peso. Então, a tendência é a gente abaixar e levantar-se justamente. Errado. Flexiona as pernas, né? Isso. Mantém a tua coluna reta, baixa, levanta com as pernas. Isso. Biomecanicamente, a coluna fica tensionada. Sim. Quando a gente pode utilizar, então, a nossa musculatura para isso. Um braço numa posição mais certa, a gente consegue colocar mais força na musculatura de braço, na musculatura de perna. Então, o que eu vejo, assim, que a gente não recebeu uma educação de como cuidar da nossa coluna desde cedo. Então, isso impacta na vida adulta, na vida, né, ali adiante, 50, 60 anos, é onde realmente essa dor ela vem e impacta a vida do nosso paciente, porque limita realmente. Então, às vezes o paciente vem para a gente e fala, mas eu não sei o porquê que aconteceu isso. E aí a gente fazendo uma breve conversa, a gente já consegue entender os motivos, né? O estilo de vida da pessoa. Uma coisa muito importante também que a gente observa é que o cigarro também é muito prejudicial para os discos entre as vértebras. Então, é uma coisa, um vício, enfim, mas que tem prejudica muito ali especificamente os discos da coluna. Então, são diversos fatores que, se a gente for observar no nosso cotidiano, eles estão influenciando a saúde da nossa coluna. Então, o que a fisioterapia, né, que é o que a gente tem, fisioterapia especializada para a coluna, vamos, né, reforçar isso. Então, ela traz toda essa educação de como você cuidar da tua coluna. Então, falando um pouquinho do nosso tratamento, ele vai trazer isso para o nosso paciente. Como que você vai se abaixar para erguer um peso? Como que você vai fazer determinada atividade? Como que você vai lidar no teu dia a dia no escritório? Você vai fazer algumas pausas. Então, tudo isso a gente consegue trazer para que... É um protocolo, como a gente diz, né? E aí a pessoa, ela se reorienta. Então, se reorganiza e se reeduca, né? Isso aí. Eu queria te perguntar, te provocar, Júnior, até porque você também é fisioterapeuta também. A maioria, não regra geral, mas a maioria dos problemas que as pessoas têm na coluna estão relacionadas daqui a pouco a má forma como a pessoa desenvolve algumas coisas, sedentarismo, ou seja, má postura, a forma equivocada com que faz a questão? Sim, é importante salientar também que temos vários estudos que mostram que cerca de 70% das hérnias têm origem genética. Então, hoje, a incidência de jovens com problemas na coluna, e muitos jovens nunca trabalharam fora, nunca exerceram esforço com a coluna, eles vêm já com hérnias de disco. Então, a hérnia ela tem um fator genético bem importante. Então, se você tem aí o pai, a mãe, alguém na família que já apresenta hérnia de disco, então você precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque está propenso. Tem uma propensão maior de desenvolver a hérnia, porque não é que o teu pai ou tua mãe tem hérnia, você vai ter hérnia.
mas a genética do teu disco ela é mais frágil, então o colágeno é mais fraco, então a chance de romper e essa hérnia extravasar é muito grande, né? E claro, todos esses fatores de obesidade, sedentarismo, má postura, né? Então a forma com que você realiza os esforços, as atividades, isso gera uma sobrecarga muito maior na tua coluna. Então, assim como o Eduardo falou agora há pouco, quem trabalha muito sentado, então quando a gente está sentado, a nossa coluna sofre cerca de 30% a 40% uma maior pressão do que quando a gente está em pé. Sério? Exatamente. Então você fica muito sentado no computador, já tua cervical vai lá para frente quando você digita, meu caso, né? Então gera uma tensão desde a tua cervical até lá na tua lombar. Então é muito importante ficar atento, né? Sempre que você for realizar algum esforço, cuidar com a tua postura. Quando você trabalhar sentado, claro que a gente sabe que tem várias funções que não tem como ficar em pé, né? Mas fazer pausas, né, durante o trabalho, a cada 30, 40 minutos, pelo menos levantar um pouquinho ou ir buscar uma água, né, para você ter uma movimentação aí durante o dia e evitar essa sobrecarga na coluna o tempo inteiro, né? Porque me parece, vou tentar dar uma definição aqui de leigo. O que é a hérnia de disco, né? Entre uma vértebra e outra, a gente tem como se fosse um pequeno, não é um amortecedor, né? É uma estrutura que vai fazer com que os ossos acabem não se encostando, porque encostando osso com osso, a dor é horrível, né? Então, daqui a pouco, quando tem muito peso, o que acontece? Imagina um sanduíche, né? Você colocou lá o presunto, o queijo e o tomate. 2 fatias de pão aí. Se você não apertar nada, tudo bem. Agora começa a apertar, pressionar, ele vai esborrachar para o lado. Basicamente, a hérnia de disco é isso. Tem uma pressão muito grande sobre ela, ela vai alargar para fora. É isso? É isso. E o que acontece? Ela tem várias fases, né? Então, muitas vezes ela não se rompe de uma vez só, né? Então, num trauma, num acidente, ela pode romper. Mas, normalmente, ela começa aos poucos, né? Então, começa ali com uma dorzinha, né, na coluna. Daqui a pouco o paciente começa a sentir algum formigamento, então ela vai aos poucos evoluindo. E ela vai migrando para fora aos poucos também. Então ela começa a sofrer uma pressão errada ali no disco, que ele é composto como se fosse uma gelatina dentro, né, um gel, que amortece o impacto. E com o desajuste ali da biomecânica, né, do quadril, as vértebras elas rodam, então elas acabam pressionando mais um lado do que o outro e ela gera essa sobrecarga e essa fibra que é de colágeno, né, ela acaba rompendo e esse líquido extravasa para fora. Muitos veem como exemplo o chiclete Babalu, né? Que ele é redondo e tem um recheio no meio. Então, quando você pressiona ele, aquele líquido vaza para fora. Basicamente, é assim que funciona a hérnia de disco, para ficar de mais fácil compreensão. Certo. Deixa eu fazer uma pergunta agora, curiosidade. Bom, deu a hérnia de disco, ela veio para fora. Tem como fazer com que ela retorne ao seu estágio normal ou não? Justamente, Leandro, é isso que eu ia entrar nesse assunto, porque o que acontece? Como o Júnior falou, ela vai se desenvolvendo, então o nosso corpo ele é muito inteligente. Fisiologicamente, ele entende que tem uma desorganização ali na coluna e ele começa a se compensar, vamos dizer, que a gente chama, né? Então ele vai... compensatória. Isso. Tem uma hérnia que está extravasando para o lado direito, ele tende a colocar a gente para o lado esquerdo. Então, às vezes a gente vê, é muito comum a gente citar também que está fora do prumo, né, ou algo assim, mas o paciente ele acaba ficando um pouco mais lateralizado, ou então um pouco mais arcado, justamente para trazer conforto. Conforto para essa dor, para esse extravasamento desse disco. Então, o paciente vai deixando isso, né, e o corpo dele vai se adaptando. Então, por isso que não é uma coisa imediata, né? O paciente sentiu uma fase inicial de hérnia, ele já busca uma ajuda. O corpo dele vai trabalhando com isso, ele vai lidando, vai se moldando. Só que dentro disso, ele vai saindo do eixo. Então, hoje a coluna ela deve estar reta, muito bem alinhada, com todas as curvaturas para gerar esse equilíbrio. Só que com essas desorganizações ali nos discos, a coluna começa a ficar torta, ou então desequilibrada, e o paciente começa a compensar com o corpo. E ele não percebe porque o corpo
aos pouquinhos ele vai fazendo esse ajuste. Mas quando ele chega para a gente coloca o paciente na maca e já entende que tem uma desorganização nisso. E é aí que a gente começa a fazer um ajuste biomecânico, que a gente chama, que é organizar essas vértebras, organizar esse corpo para que ele volte ao normal. Então a gente trabalha com a fisiologia. É o próprio corpo do paciente, através das técnicas que são baseadas na osteopatia, que tem uma grande eficácia, né? Já comprovada há vários anos, né? E vão trazer esse sinal ali para o corpo do paciente e aos poucos ele vai se reajustando. E com isso, dentre outras técnicas também que a gente possui, agora eu vou entrar naquela tua pergunta, né? Se é possível reabsorver essa hérnia, sim. Então é possível sim. A gente tem esse protocolo que faz essa reabsorção. Então, através dessas técnicas, como eu falei, são fases, né? Então, o nosso tratamento, por exemplo, ele é composto de 3 fases. Numa primeira fase, a gente vai observar esse ajuste do paciente. A gente deita o paciente, observa cada vértebra dessa coluna dele. As que precisam de ajuste, a gente consegue manipular. A gente faz técnicas ali que são especializadas para a coluna e para esse protocolo, onde a gente faz a organização dessas vértebras. Musculatura que está tensa, está rígida, a gente faz a liberação também para que esse corpo se reorganize. Num segundo momento, a gente tem uma maca de flexodistração, que é algo mecânico, que consegue abrir por exemplo, esse sanduíche que você falou que foi amassado, essa maca ele tenta desamassar o sanduíche. Então a gente vai ganhar um espaço entre as vértebras e aí esse tomate, esse queijo, eles tendem a voltar para dentro, esse presunto, ele tende a voltar ali para dentro do disco e reorganizar essa estrutura. Então aí a gente passa por uma última fase que também é muito importante para todo o processo, que é onde a gente faz o reforço muscular. Hoje a nossa coluna ela tem pequenos grupos de musculatura ali, né, que envolvem ela, e eles precisam ser trabalhados. Então existe, por exemplo, uma academia comum não consegue trabalhar exatamente essa musculatura fina ou interna ali, né, que é chamada, né? E aí os exercícios que a gente aplica, as técnicas nessa última fase de tratamento, são justamente para conter e criar uma musculatura rígida nessa coluna para que essa hérnia não volte a extravasar, tocar as inervações e gerar as dores. Então é um processo completo, por isso que a gente chama de um tratamento completo, porque a gente sabe que é esse tempo, essas fases, essas técnicas que a gente precisa para que o paciente tenha esse tratamento da hérnia. A hérnia não tem cura, né? O paciente descobriu a hérnia, é como se fosse um problema de coração, ele vai conviver com ela ali, tem tratamento sim, que é o que a gente propõe, mas ele vai ter que tomar cuidado, ele não pode ser um atleta depois disso, né? Porque vai ter esse impacto novamente, e ele também não pode ser sedentário, porque vai voltar esse problema. Então ele precisa se manter ativo e com os cuidados, né? O problema de coração, depois que você descobre também, você fica ali, não pode ser um atleta, não pode ser sedentário, você tem que se manter. Então a ideia é isso, a pessoa ela descobre, ela busca por um tratamento que é eficaz, como o que a gente oferece, mas depois também ela precisa seguir com cuidados no dia a dia ali, para que realmente essa hérnia que foi reabsorvida durante esse processo de tratamento, ela não extravase novamente. Com certeza. É isso. Bom, eu quero finalizar esse primeiro segmento, depois a Larissa vai estar conosco também, que é fisioterapeuta aqui da unidade de Farroupilha. Eu acho que o Júnior vai ceder o espaço, sim, é isso, né? Sim. Júnior, te deixo com algo mais que você gostaria de acrescentar, porque aqui a gente ficaria conversando muito tempo, sim, né? Sim, o assunto é amplo. É envolvente. Legal. Bom, eu acho que a questão realmente é ficar atento aos sinais que o paciente está apresentando, né? Porque a gente recebe na clínica também muitos pacientes com sintomas graves, né? E que muitas vezes ficam aí anos sofrendo com dor, com limitações, não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo, às vezes, fazer pequenos movimentos, né? Às vezes permanecer um tempo maior sentado, ou até mesmo sair passear com a família, pegar um neto no colo. Então isso limita muito. A hérnia de disco, ela é grave, né? E eu acho que é muito importante ficarem atentos a qualquer sintoma, qualquer sinal, e buscar uma ajuda especializada, né? Porque uma medicação ela não vai tratar a tua hérnia de disco, ela só vai mascarar ali o sintoma por um período, mas logo as dores retornam, né? Então eu acho que é válido a gente prestar atenção nos sinais, na coluna, porque é isso que é importante hoje para a gente conseguir fazer todas as atividades, é manter uma saúde da coluna bem, né? Boa, com certeza.
Diga, Eduardo, você queria... Eu ia falar para o Júnior ficar. Você gostaria que o Júnior permanecesse, então, e virar a Larissa. Então, te deixo com a palavra final agora. Vamos deixar, na verdade, aqui o Eduardo vai ceder o espaço para a Larissa também. Então, te deixo com as considerações finais de tua parte. Bacana. Eu agradeço muito o espaço aqui para a gente poder falar um pouco de saúde da coluna. Tudo que a gente falou aqui realmente é muito importante. A gente sabe que quem está em casa, às vezes está passando por uma condição como essa e não tem essa orientação. Então eu espero ter contribuído realmente para um pouco de conhecimento a cada um que está assistindo e que busque realmente um tratamento eficaz. Nós estamos chegando em Farroupilha para oferecer isso. Então, a gente está à disposição para avaliar cada caso de perto, com muita qualidade, muita eficácia e com excelentes resultados. Então, fica o meu convite para conhecer a clínica também. Com certeza. Muito obrigado. Nós vamos ao nosso intervalo, em seguida a gente volta, tem a segunda parte, então, e nós vamos conversar com a Larissa também. A Larissa vai nos explicar como é que funciona o atendimento, como é que é o caso, o atendimento, os procedimentos que são feitos na Clínica Doutor Hérnia, aqui em Farroupilha, ali no edifício Ruth Colombo, sala número 20. A gente volta em seguida. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Outra área de atuação do Grupo Bigfer são as embalagens plásticas. Identificamos uma demanda do mercado por esse tipo de produto e resolvemos também colocar nossa competência e capacidade de trabalho para oferecer alternativas criativas, competitivas e de qualidade. Nossa produção de embalagens plásticas começou em 2002 e hoje tem capacidade para produzir 1.800 toneladas por mês de embalagens flexíveis, como sacolas, plásticos bolha e bobinas de material plástico. Desde que começamos como modesta revenda de ferragens na Serra Gaúcha em 1989, até virarmos referência latino-americana na fabricação de acessórios para móveis, estamos escrevendo uma história de crescimento. Estamos andando no caminho certo. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna,
um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Lugar de quem nasce, de quem chega, de quem fica, de oportunidades, de trabalho. Farroupilha de pessoas que acreditam na força da fé, da família. Cidade que orgulha, a saudade dos que partem e de quem se encontra no abraço. Governo de Farroupilha, terra de conquistas. A estabilidade ela é uma previsão legal para que a pessoa permaneça um período a mais durante um vínculo de trabalho. Exemplos clássicos de estabilidade. Você ganhou um bebê, você tem uma estabilidade de, além da licença maternidade, mais um mês vinculado ao teu trabalho. Você trabalha pela CIPA, você foi eleito pelos teus colegas de trabalho, durante este período você tem estabilidade no emprego. São várias ocasiões de estabilidade que te garantem. Uma delas, você precisa comunicar à empresa do teu direito, que é a estabilidade pré-aposentadoria. Ou seja, está próximo do teu período de se aposentar, comunique à empresa disso e garanta a tua estabilidade. Caso não respeitada a estabilidade, você tem direito a uma indenização pelo período que está sendo te negado, além de possíveis danos morais. Mas lembre, a estabilidade pode se extinguir em caso de justa causa, ou seja, você faltou emprego, você não trabalha efetivamente, faz piadas, isso pode ser um problema e você pode perder sim a tua estabilidade. A TV Serra está apresentando o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103. Já de volta aqui pela nossa TV Serra, estamos com a entrevista do dia, o nosso telejornalismo local, os assuntos do momento, sempre o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV Serra, a TV da comunidade de Farroupilha. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, no centro de Farroupilha. Agende a tua consulta, ligue 54 3698 1103 e CSG Pedágio Eletrônico Free Flow. Qual é a tua forma preferida de pagar o pedágio eletrônico Free Flow? Não sabe? Não tem problema. Acesse www.csg.com.br e confere lá a forma que mais combinar com você. Hoje a gente fala dos problemas da coluna, né? Quem não tem problema de coluna, daqui a pouco má postura, dor. Uma dor na coluna pode vir por várias formas. Uma das mais frequentes é a chamada hérnia de disco, ou outra também, o problema com o nervo ciático. Quem nunca disse assim, o meu nervo ciático está me incomodando? Depois dos 40 anos, olha, se preparem, porque isso aí é uma rotina do dia a dia, né? Então, a gente tem uma solução aqui em Farroupilha, chega em Farroupilha, uma solução, a Clínica Doutor Hérnia. Estão conosco aqui agora o gestor da clínica, o Júnior Marçango, e também chega a fisioterapeuta que está atuando na Clínica Doutor Hérnia aqui em Farroupilha, a Larissa Giacomelli. Quero te cumprimentar, Larissa, te agradecer. Bem-vinda aqui aos estúdios. Olá, obrigada. Tudo bem? Olá, Leandro, muito obrigada. Ótimo, maravilha. Eu gostaria de ouvir talvez do Júnior, né? Porque, gente, prestem atenção na informação que eu vou colocar agora, hein? Mais de 95, vamos falar de 90, mais de 90% dos pacientes que chegam na Clínica Doutor Hérnia saem com a sua saúde restabelecida.
saem com o problema resolvido. Daqui a pouco o profissional médico havia recomendado uma intervenção cirúrgica. Mais de 90% dos casos são resolvidos, são solucionados. Como é que os pacientes chegam na clínica, doutor Hérnia Júnior? Isso aí, Leandro. Na verdade, os pacientes eles nos procuram, né, com as queixas mais comuns de dores ciáticas, dores na coluna lombar, né? Então, o que acontece? Os pacientes eles já vêm há muito tempo sofrendo, muitas vezes já tentaram vários tratamentos e não obtiveram melhora, né? Então, eles acabam vindo em busca de algo para resolver aí toda essa questão de dores, de limitações que eles estão sofrendo. Então, primeiramente, o paciente ele vem para uma consulta, onde é feita toda uma avaliação do caso do paciente, diagnóstico, um diagnóstico, para entender qual que é a gravidade do problema, para entender aí qual que é o volume dessa hérnia, né? Se ele já tem um diagnóstico ou se ele não tem diagnóstico também, ele então vai ser diagnosticado, então nós vamos entender qual o tempo de tratamento vai ser necessário para resolver o caso dele, né? Então direcionar ele da melhor forma, né? Hoje, igual você falou, nós temos comprovações científicas, né? Que já vários estudos foram publicados, né, em revistas internacionais perante o nosso método, né, que já é aplicado há mais de 12 anos. Então nós temos aí uma estatística de 95,7% de recuperação total da coluna dos pacientes que passam conosco. Então você vê que é menos de 5% os casos que não têm uma melhora significativa. Por quê? Porque talvez esperaram muito para procurar o tratamento, agravou o problema, ou porque às vezes já é um caso cirúrgico, né? Então o paciente vem para nós já numa evolução muito significativa e realmente necessita de um procedimento cirúrgico, então nós não iremos resolver o problema de todas as pessoas, porque realmente tem, né, uma gravidade maior aí no caso. Então esses pacientes eles precisam muitas vezes se submeter a uma cirurgia, mas são casos bem específicos que já apresentam aí sintomas graves, como perca de urina, perca de fezes, dificuldade no movimento do pé, né? Então são sintomas realmente mais neurológicos e que afetam aí totalmente aí o movimento ou esses sintomas mais agravados, né? Perfeito. Larissa, agora queremos te ouvir um pouco também sobre o teu trabalho. Você também é fisioterapeuta, está ali no dia a dia, trabalhava na clínica Dr. Hérnia em Caxias do Sul, agora Sim. passa a ficar aqui em Farroupilha com a chegada em Farroupilha também. Nos conta um pouquinho de como é que é esse trabalho na clínica. Chega lá um Leandro com problema com hérnia de disco. E aí, como é que acontece o trabalho? Bom, Leandro, depois que é feita toda a consulta, que a gente entende que o paciente pode fazer o nosso tratamento, a gente inicia ele fazendo toda a questão de alinhamento, né? Então, a gente sabe que a maioria dos problemas ali de coluna, então a hérnia de disco, como ele vai ser um problema compensatório, como o Eduardo já vinha falando, ele acaba gerando problemas na nossa pelve. E o start, eu diria, para a gente poder começar a resolver toda a questão da hérnia de disco é justamente resolver a nossa biomecânica, né? Então, alinhar o nosso corpo novamente, tirar as pressões que essa sobrecarga biomecânica está fazendo em cima do nosso corpo. Então, o primeiro passo do nosso tratamento é fazer todo esse alinhamento, esse ajuste do corpo. Depois, conforme o tratamento for evoluindo, a gente entra bem na fase da resolução da hérnia de disco de fato, né? Então, nós vamos fazer toda a questão da descompressão desse disco que está sofrendo essa sobrecarga. E aí entra o nosso recurso tecnológico, então a gente possui uma maca de flexodistração, onde a gente vai posicionar o paciente exatamente ali a lesão onde ele possui, para fazer todo esse trabalho de recuperação desse disco. A finalização do nosso tratamento, então, que é a última parte, depois que o paciente já está estável, a gente entra com toda a fase de fortalecimento. Então, é um passo muito importante também. Fortalecimento da musculatura em torno, né? Da musculatura, exatamente. A gente precisa fazer com que o nosso corpo ele esteja apto para sustentar a nossa coluna e fazer com que esses problemas de coluna, como a hérnia de disco, eles não voltem a ser repetidos no futuro, né? Então, a finalização, depois que está estável todo o problema da hérnia de disco, a gente faz todo o fortalecimento da musculatura e encaminha esse paciente
para que ele possa seguir fazendo essa estabilização também fora da clínica. Certo, então quer dizer, esse via de regra é o script, é o protocolo da clínica Dr. Hérnia, né? Isso, são os passos que a gente utiliza para conseguir reabsorver toda a hérnia de disco do paciente. Sim. Leva muito tempo esse procedimento, como é essas 3 etapas? Então, feito a avaliação, a gente vai identificar qual é o protocolo que mais se encaixa no paciente, mas geralmente ele leva em torno de 3 meses. Então, são em torno de 24 sessões que a gente realiza com o paciente para poder fazer toda essa reabsorção. Com certeza. Tem que realinhar, depois tem que tratar lá na hérnia de disco e depois fortalecer. São 3 passos bem claros, né? Isso mesmo. Sim, com certeza. Acho que um ponto importante, Leandro, de falar também, a gente recebe muitos pacientes, né, Larissa, na clínica que iniciam fortalecendo. Isso. Então, é ao contrário do que está começando na última etapa. Então muitas vezes vai consultar ou tem alguma indicação de ir para academia ou ir para o Pilates. Não é errado, né? Fazer o exercício é fundamental, mas não nesse momento. Então é como se estivesse atravessando a carroça na frente dos bois, sabe? Pulando etapas. Então o que precisa? Primeiro precisa tratar esse disco doente, para depois fortalecer, né? Porque muitas vezes o paciente ali aprende algum exercício, um alongamento, pesquisa lá na internet, algo achando que é bom para ele, e muitas vezes um simples alongamento está prejudicando ainda mais o problema dele. Então precisa ter uma orientação de algum profissional especialista no assunto para indicar o que é mais certo para o caso dele, porque não é um exercício talvez que para mim seja bom, para você não seja nesse momento. Sim. Então precisa ter essa orientação. Cada caso é um caso, né? Então é isso que a gente cuida bastante na clínica, né? Com essas questões de orientação. Então o paciente ele realmente precisa de um fortalecimento, mas não nesse primeiro momento. Lá no final do tratamento, quando ele já estiver alinhado, estabilizado, o disco já foi feita a descompressão, aí sim ele precisa ir para o fortalecimento. Perfeito. A gente está falando muito aqui da parte emergencial da coluna, né? Quer dizer, tô com dor, tô com um problema sério, tem que tirar essa dor. Óbvio, ninguém quer conviver com a dor, mas eu acredito que também a clínica Dr. Hérnia, ela trabalha muito na prevenção. É fundamental trabalharmos a prevenção. Por que eu vou que eu vou ter dor para procurar a clínica? Daqui a pouco eu não tenho só um pequeno desconforto, alguma coisa. Será que está bem a minha coluna? O pessoal pode chegar lá na clínica para fazer uma avaliação? Como é que funciona, Larissa? Sim, a gente tem toda a parte de prevenção também, como você falou, e é justamente isso. A gente não precisa, como você falou, esperar chegar no ponto crítico, onde já tem que a dor já indica que algo não está legal, né? Isso, para começar um tratamento. A gente pode justamente fazer o trabalho oposto, né? Evitar que isso venha a se transformar numa hérnia de disco. E hoje a gente conta com tratamentos também que vão suprir essa necessidade do paciente. Então, na avaliação, vai ser identificado o que o paciente precisa. Se você já tem hérnia de disco, bom, aí nós vamos para um protocolo onde a gente precisa resolver essa questão do disco. Mas se você ainda não tem, a gente tem como fazer com que você mantenha a sua qualidade de vida, mantenha a sua saúde da coluna, evitando que você venha a desenvolver esse problema no futuro. Claro que não vai ser só o tratamento, né? O paciente precisa se cuidar, precisa seguir orientações, praticar atividade física. Então é um conjunto que vai fazer com que você mantenha a saúde da sua coluna bem. Claro, com certeza. Então, agendamentos já ocorrendo. Clínica Dr. Hérnia aqui em Farroupilha, ali no edifício Dona Ruth, na rua Ângelo Antonello, né? Bem no centro da cidade. Então, a agenda já está liberada, né? Já está liberada. Já estamos com alguns pacientes aqui da cidade, da região em atendimento, né? As consultas já estão acontecendo, então fica aí o convite para você, né, que sofre com dores na coluna, para você que já sabe que tem hérnia de disco e nunca procurou um tratamento especializado, ou para você que ainda não buscou ajuda, né? Nossa agenda está aberta, entre em contato, a Eduarda, nossa secretária, está à disposição aí para tirar todas as dúvidas, né? E trazer você para uma avaliação para a gente entender melhor o seu caso e então direcionar você para o melhor tratamento. Olha aí, que legal. Bom, o que mais a gente pode acrescentar, Larissa? Você gostaria de compartilhar conosco mais algo? Fique à vontade.
Bom, a Clínica Dr. Hérnia, como o Eduardo e o Júnior já falaram, ela já vem há 12 anos, né? E nessa experiência, a gente vê que os pacientes, eles chegam às vezes com muitas dúvidas em relação a tratamentos que realmente podem funcionar. Desesperançados, né? Desesperançados, essa é a palavra. Então, eu queria acrescentar para esses pacientes, para os ouvintes que estão assistindo a gente, que existe uma solução. Você não precisa partir diretamente para a cirurgia. O nosso tratamento, ele ajuda você do início ao fim a recuperar a sua qualidade de vida. E eu acredito que você possa melhorar muito, voltar para as suas atividades, fazer uma viagem com a sua família, que às vezes é uma das queixas, eu não consigo mais entrar num carro, eu não consigo mais brincar com meu filho, e isso tem uma solução. E se você busca essa qualidade de vida, nós temos essa solução e podemos ajudar você. Com certeza. Bom, eu quero agradecer a presença então aqui nos estúdios da Larissa Giacomelli, que é fisioterapeuta, também do Júnior Marsango. Júnior, te deixo a palavra final, então muito obrigado pela presença. Eu sei que vocês não são aqui de Farroupilha, são do Paraná? Paraná, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Né? Estão conhecendo Farroupilha também, né? Na verdade a gente já frequenta, né, a região aqui, né, com as unidades de Caxias, Bento, Canoas também. Então a gente está sempre por aqui. E claro que Farroupilha é uma cidade que nos chamou a atenção, porque também nos procuravam em Caxias, né, para ser atendidos, ou até mesmo em Bento, dependendo da região que mora aqui na cidade, acabavam buscando o nosso atendimento lá. E quero deixar o convite aí para você entrar em contato com a clínica, tirar suas dúvidas, né? Vale a pena você correr atrás aí de um diagnóstico correto, porque viver limitado, né, não é nada agradável, sentir dor não é legal. Ninguém merece viver com dor. Então, eu tenho certeza que na clínica nós vamos oferecer o que há de melhor para o tratamento da coluna, né? São técnicas realmente eficazes e que trazem muito resultado. Nós temos muitos pacientes satisfeitos aí com o tratamento, então fica aí o convite a conhecer a clínica, né, vir para uma consulta, entender e conhecer o nosso tratamento, porque a sua coluna merece o melhor cuidado. Com certeza. Muito obrigado pela presença. Larissa, também te deixo com as considerações finais. Muito obrigado. E o pessoal que tu Farroupilha, que é a Larissa, né, vai passar pela Larissa na Clínica Dr. Hérnia aqui de Farroupilha. Então, pessoal, se você já está apresentando ali sintomas de dores na lombar, na cervical, formigamento ali que vai para as pernas ou para os braços, não deixe esse sintoma piorar para buscar ajuda. Nós já estamos aqui em Farroupilha, estamos de portas abertas, estamos esperando por você e temos um tratamento que com certeza vai ajudar você a ter muita qualidade de vida novamente. Obrigado, mais uma vez agradecido então a Larissa Giacomelli, ela é fisioterapeuta da Clínica Dr. Hérnia aqui de Farroupilha. Gratidão também ao Júnior Marsango, gestor da clínica, bem como ao Eduardo de Barba também, que esteve conosco no primeiro segmento do nosso bate-papo. Gente, está feito o recado. Tá com problema de coluna? Vai na Clínica Dr. Hérnia. Vai lá, faz uma avaliação. O pessoal vai dizer, não, olha, aqui nós conseguimos atender. Não, aqui a gente não é o nosso caso. É importante colocar de que a Clínica Dr. Hérnia vai trabalhar muito, focada, especializada em hérnia de disco e nas questões ciáticas. É isso. Desgaste a outra situação, então não entra. Mas enfim, vai lá, conhece. Ninguém merece viver com dor, né? Então, está aí uma nova opção em Farroupilha também. Mais de 95% dos pacientes que procuram a clínica saem de lá sem dor e com o problema solucionado, resolvido. Então, vale a pena. Clínica Dr. Hérnia, aqui em Farroupilha. Um grande abraço a todos. Até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. A TV Serra apresentou o programa Entrevista do Dia. Patrocínio. Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, Centro de Farroupilha. Fone 54 3698 1103.
Você sabia que podemos transformar todo o seu sorriso em apenas 2 consultas? Com as facetas de porcelana, conseguimos modificar o seu sorriso de uma forma natural e duradoura. O que você está esperando para sair disto? Para isso, agende já uma avaliação comigo aqui no Hospital do Dente em Farroupilha e transforme o seu sorriso.